Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é um sistema operacional. Sistema operacional é um termo que a gente ouve bastante, creio que todo usuário de computador em algum momento já ouviu, né? O meu sistema operacional é Windows, meu sistema operacional é Linux, ou algumas dessas brigas de qual o melhor sistema operacional, também vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente ouve muito falar esse termo, essa expressão de sistemas operacionais, só que às vezes a gente fica naquela dúvida, como definir o que é um sistema operacional, né? Eu vou apresentar duas visões sobre sistemas operacionais, porém uma complementa a outra, as duas são resultado final para um sistema operacional. Eu vou apresentar a visão para os programadores e uma visão mais para o usuário final, conforme eu disse, uma complementar a outra. Mas o sistema operacional, basicamente, ele vai fazer um intermédio entre o usuário e o hardware. A programação em nível de hardware é muito difícil, é muito complexa. E mais que isso, cada equipamento, cada hardware, cada componente do computador vai ser de um fabricante, pode ter o seu padrão próprio de comunicação, pode ter toda uma estrutura. Então eu, como programador, se eu precisar programar para cada hardware existente, eu ficaria louco, não seria possível. Então o que o sistema operacional faz com relação ao programador? Olhando aqui a visão programador. Ele vai fazer esse meio de campo. Ele vai falar, o que você precisa, programador? Eu quero acessar os recursos do disco. O sistema operacional vai se comunicar com o seu disco e vai fazer a interação necessária. Eu, como programador, falo para o sistema operacional através da linguagem de programação voltada para o sistema operacional e o sistema operacional vai interagir com todo o hardware que eu precisar. Então, eu quero apresentar isso em tela. Qual placa de vídeo eu estou usando? Eu, como programador, não preciso saber. Quem precisa saber isso é o sistema operacional. Para isso, existem os drivers. Então, o meu sistema operacional tem um driver. Esse driver vai ser o responsável pelo intermédio entre o hardware, né? Por exemplo, a placa de vídeo e o sistema operacional, que vai gerar a comunicação. Quando eu, programador, precisar fazer qualquer interação com a placa de vídeo, com o disco, com a placa de rede, com qual componente for necessário do meu computador, eu vou falar com o sistema operacional. O sistema operacional, por meio do driver, vai se comunicar com o recurso que eu quero utilizar e vai fazer o que precisar ser feito. Então, olhando a visão programador, o sistema operacional vai ser um intermédio para que eu possa programar em uma linguagem única para qualquer dispositivo em que esse sistema operacional esteja instalado. Se eu fiz a programação para um sistema operacional, vai funcionar em outro? Não. Eu vou precisar converter de alguma maneira. Existem algumas linguagens que têm um nível acima, que eu programo, por exemplo, gero um bytecode em Java, vai ser interpretado e depois vai para o sistema operacional. Essas linguagens são um pouco mais portáveis entre sistemas operacionais, mas porque tem um nível acima ainda. Então, normalmente uma linguagem de programação eu faço para um sistema operacional e esse sistema operacional vai gerir tudo o que ela precisa. E como usuário final é mais ou menos a mesma função, que nem eu disse, uma é complementar a outra. Eu não quero que um usuário final precise conhecer cada hardware, cada instrução. Então eu faço um compilado de programas, junto eles em um sistema operacional, e o meu usuário precisa usar esse sistema operacional e os seus programas. Não precisa ficar usando cada recurso da máquina. Eu quero escrever um texto e salvar ele numa parte do HD. Eu vou escrever esse texto num editor de textos que está lá no meu sistema operacional instalado e vou salvar no HD através do gerenciador do meu sistema operacional de janelas, o gerenciador de disco mesmo. Então eu consigo usar ferramentas prontas para fazer uso dos recursos do meu computador, sem ter a necessidade de conhecer exatamente. Por exemplo, eu vou espetar um pendrive no meu computador.
Eu não preciso mais montar o pendrive e falar para o meu computador, gere uma unidade E2 que vai armazenar nesse pendrive. Não, o meu sistema operacional já cuida disso. Ele faz a gestão, ele faz a parte mais básica para o usuário, deixa o usuário livre para trabalhar com o mínimo de conhecimento técnico possível. Então, podem ver, o sistema operacional ele vai funcionar como um intermediário em ambos os casos, mas com uma visão um pouquinho mais programadora e com uma visão mais para o usuário final como um gestor de recursos. Para o usuário final, ele vai gerir os recursos da melhor maneira possível. Eu não preciso controlar fila de memória, eu não preciso controlar quando eu vou usar a memória virtual, quando eu vou usar a memória física da minha máquina. Tudo isso o sistema operacional faz. E falando um pouco sobre os sistemas operacionais mais populares que a gente usa hoje em dia, eu chamaria esses aqui, né? Linux, Windows, Mac, Android. Esse aqui é um sistema operacional voltado para dispositivos móveis, que por sinal tem uma derivação forte do Linux, né? O Android tem suas raízes ali no Linux. Porém, vejam, cada um tem as suas especificidades e suas características, né? O Linux é uma versão gratuita, assim, por origem, tem que ser disponibilizado gratuitamente, pode se usar para computação pessoal normalmente, mas também para servidores, e tem uma variedade muito grande. Às vezes se fazem versões de Linux para sistemas embarcados, inclusive. Então ele tem como principal função fazer esse intermédio, ser o sistema operacional, de uma maneira gratuita. O Windows já é proprietário, é da Microsoft, tem o seu código-fonte todo fechado, não é possível você fazer alterações e necessita pagar um valor para poder utilizar. É um sistema operacional para computação pessoal muito popular, as pessoas normalmente são acostumadas a utilizar primeiro em sua vida o Windows, depois outros. Também tem suas versões servidores. O macOS ele vem atrelado a um hardware, os Macintoshes lá da antiga, né, os Mac hoje, então já vem atrelado ao hardware vendido pela Apple. Então é um sistema operacional que às vezes pode até ser considerado como gratuito, porém ele é vinculado a um hardware, só pode ser utilizado no hardware do próprio fabricante, que é o da Apple. E o Android, como falei, voltado mais a dispositivos móveis. Então, assim, qual desses 4 sistemas operacionais é o melhor? Depende. Qual a necessidade, qual a situação? Cada sistema operacional tem seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E não tem o melhor ou o pior, tem o mais adequado para a sua situação e o menos adequado. O Android hoje deve ser o sistema operacional mais utilizado do mundo, não tenho certeza, mas acredito que sim. Não vai atender bem uma situação de uma computação pessoal. Eu não vou instalar ele no meu notebook. Não é para isso, ele é mais voltado para dispositivo móvel. Igualmente, se eu vou usar um Windows no meu celular, não é assim, tá? Então cada um tem os seus pontos fortes e fracos, não necessariamente um é melhor ou pior que o outro, e sim um é mais adequado do que o outro para aquela situação. E esse é o basiquinho de o que é um sistema operacional.